Então, gente, vamos dar início aqui à nossa aula com a correção da atividade da semana passada. Semana anterior, a gente viu esse texto da Bacia Amazônica e foi sugerida a resolução das atividades. Nós temos aí o texto da Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica é a maior do mundo em disponibilidade de água, cobrindo aproximadamente 6 milhões, aqui 6 milhões de quilômetros quadrados, dos quais cerca de 3.870.000 estão em território brasileiro. Essa bacia continental se estende por 7 países. No caso, 7 países da América do Sul: Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana. Seguindo a administração hidroviária da Amazônia Oriental, que é a HIMOR, o rio Amazonas é o segundo rio mais extenso do mundo, com 6.515 quilômetros de extensão, sendo que cerca de 3.200 quilômetros estão no Brasil. Seus principais afluentes no país são os rios Madeira, Tapajós e Negro. Aqui vocês têm as informações em relação ao texto. A gente vai para a atividade agora, que a primeira questão é com base nesse texto. Vamos lá. Vou abrir aqui a atividade. A atividade diz o seguinte: registre em seu caderno os números que aparecem em destaque no texto, colocando-os no quadro de ordem e decompondo-os. Em seguida, quando necessário, escreva por extenso. Vocês viram que eu selecionei algumas palavras quando eu estava fazendo a leitura. Ali são os números que estão em destaque, eles estão em negrito no texto. Então, são esses números que a gente, para colocar aqui no quadro, valor de lugar. Então, o que a gente fez? Colocou, o primeiro número foi 6 milhões, está aqui escrito e está aqui ele colocado no quadro valor de lugar, não é isso? Começa sempre da direita para a esquerda, do último número até o primeiro. Está aqui, 3.870.000. Você vai escrever, porque as classes ou as classes decimais, elas podem ficar em aberto nessa sequência, ou seja, à esquerda, mas à direita todas elas têm que estar completas. Ó. O número 7 é só um algarismo, então a gente colocou no último quadrinho. 6.515.000, ó. O último algarismo é o 5, depois o 1, depois o 6 e o primeiro algarismo aqui na classe dos milhares, certo? 3.220. Tá aqui, ó, o 0, o 2 e o 3, representando 3.000. Classe das unidades, classe dos milhares e classe dos milhões. Essas são as classes. E nós teríamos também classe dos bilhões, dos trilhões e assim. Mas como no texto apresentou esses números, está aqui a resposta. Está resolvida a primeira questão. A segunda questão diz o seguinte: a região hidrográfica amazônica corresponde à parte da bacia amazônica que está em território brasileiro. Ela representa cerca de 45% do território nacional, abrangendo 7 estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso. É uma região com extensa rede de rios. Por causa disso, eles são fundamentais no cotidiano e na economia desses estados. Com base no texto e no mapa ao lado, produza no caderno um pequeno texto resumindo as informações apresentadas. Aqui eu fiz só um pequeno textozinho, mas assim, é uma resposta pessoal e vocês poderão produzir da forma que vocês compreenderem, tirar as principais informações do texto e do mapa. Eu coloquei: a região hidrográfica amazônica abrange 7 estados do Brasil, é uma região fundamental para a economia desses estados, é formada por uma rede extensa de rios que é fundamental para a economia. Esse foi o texto que eu produzi. O texto de vocês pode estar diferente, certo? A terceira questão é em grupo, aí eu coloquei aqui entre parênteses como estão à distância, faça a pesquisa individual. Fazer uma pesquisa sobre uma função importante que os rios tenham para os estados da região hidrográfica amazônica, utilizando dados numéricos para validar a importância da função escolhida. Aqui eu coloquei como resposta a navegação, como de grande importância, e coloquei uma justificativa numérica. São mais de 20.000 quilômetros de rios navegáveis, ou seja, importante para a navegação, tendo mais de 20.000 quilômetros,
que é transitável pelas embarcações. Coloquei também a questão como importância, a questão das usinas hidrelétricas em funcionamento nessa bacia. Elas são várias, 6, 7 por aí, e a mais importante é a usina de Belo Monte, pelo número de megawatts de potência que ela tem. Isso é importante para a economia, certo? Então, é 11.233 megawatts, certo? Então, tá aqui a resposta. Corrijam, façam a correção da atividade. Se responderam correto, ok. Se não, corrijam, compreendam direitinho. E vamos continuar com a nossa aula.